Mary Catherine Edwards, conhecida carinhosamente como Catherine, era uma jovem vibrante e dedicada nascida em 9 de julho de 1963 em Jefferson County, Texas. Crescendo em uma família unida em Belmont, ela compartilhava uma conexão inseparável com sua irmã gêmea idêntica, Allison, e seu irmão. Ambas as irmãs se tornaram professoras de ensino fundamental, trabalhando na mesma escola, onde Catherine lecionava para o 2º ano. Seus alunos a lembravam como uma presença acolhedora e calorosa, especialmente para aqueles vindos de lares difíceis, trazendo alegria e inclusão para a sala de aula. Catherine era conhecida por sua personalidade animada, riso contagiante e profunda fé cristã, que guiava sua vida cotidiana. Ela mantinha diários detalhados desde os anos 1980, registrando reflexões sobre crescimento pessoal, carreira e relacionamentos, como sua empolgação ao começar a ensinar e sua dedicação a impactar positivamente a vida de crianças. Amigos de longa data, como Diana Coe, a viam como alguém sempre pronta para incluir os outros, tornando-a uma figura amada na comunidade. Em janeiro de 1995, aos 31 anos, sua rotina pacífica foi interrompida por um evento chocante que abalou sua família e a cidade, deixando todos se perguntando quem poderia ter invadido a segurança de seu lar e por quê. Em 14 de janeiro de 1995, um sábado, Mary Catherine Edwards, conhecida por todos simplesmente como Catherine, não apareceu para um almoço familiar que estava marcado. Isso era completamente fora do seu padrão. Catherine era uma pessoa pontual, organizada e muito próxima da família. Então a ausência dela, somada ao fato de não atender às chamadas do telefone, gerou preocupação imediata. Seus pais decidiram ir até a casa dela, na rua Park Meadow, em Beaumont, Texas, para verificar se estava tudo bem. Ao entrarem na residência, eles se depararam com uma cena que nenhum pai deveria jamais presenciar. O corpo de Catherine estava dobrado sobre a banheira no banheiro, com as mãos algemadas atrás das costas e sinais claros de que havia sofrido agressão sexual. O choque foi tão grande que a mãe dela, ainda tremendo, pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência. Na ligação, ela disse às autoridades que a filha tinha sido assassinada e perguntou, quase sem conseguir falar, se alguém poderia confirmar se Catherine havia sido baleada ou o que exatamente havia acontecido. A voz dela transmitia desespero e incredulidade. A polícia chegou rapidamente ao local. Eles confirmaram a morte e começaram a preservar a cena do crime com cuidado extremo, sabendo que cada detalhe poderia ser importante. Enquanto isso, a família recebia a notícia devastadora. A irmã gêmea de Catherine, Allison, foi informada logo em seguida. O impacto foi imediato. A perda de alguém tão próximo, que dividia não só a aparência física, mas também memórias, risadas e uma conexão profunda desde a infância, deixou todos em estado de choque. A notícia se espalhou rapidamente pela família e começou a alcançar amigos de longa data. Ninguém conseguia acreditar que Catherine, uma mulher de 31 anos cheia de vida, pudesse ter sido tirada de forma tão violenta. Catherine e Allison eram gêmeas idênticas, inseparáveis desde pequenas. Elas cresceram em Beaumont, frequentaram a mesma escola secundária, a Forest Park High School, e depois escolheram profissões muito parecidas. Ambas se tornaram professoras de escola primária e chegaram a trabalhar na mesma instituição. Os alunos tinham dificuldade para diferenciá-las, o que gerava brincadeiras constantes na sala de aula. Catherine era lembrada por seus alunos como alguém especial. Helena Adams, que foi aluna dela na 2ª série quando tinha 7 anos, contava que Catherine trazia alegria para crianças que vinham de ambientes familiares difíceis. Estar na presença dela era um alívio, uma fonte de conforto e acolhimento. Ela tinha um jeito caloroso, um riso fácil e contagiante, e fazia questão de incluir todo mundo, nunca deixando ninguém de lado. Amigas de longa data, como Diana Coe, que conheceu as gêmeas ainda no ensino médio, descreviam as duas como doces, engraçadas e queridas por todos que as conheciam.
Elas tinham um jeito leve de ser que conquistava as pessoas rapidamente. Catherine mantinha diários detalhados desde 1986 até 1994. Nessas páginas, ela registrava seus pensamentos mais íntimos, suas esperanças e sua fé. Em dezembro de 1994, pouco antes do crime, ela escreveu sobre ter dado sua vida a Deus e sentir grande paz ao seguir o caminho que acreditava ser o correto para ela. Aos 31 anos, solteira, ela estava empolgada com o futuro. Acabara de começar a lecionar para a segunda série e via nisso uma vocação verdadeira. Sua rotina era tranquila, centrada na família, na escola e na espiritualidade. Ela vivia sozinha em sua casa, mas cercada de laços fortes com parentes e amigos de infância. A comunidade escolar sentiu o vazio imediatamente. Quando os alunos souberam que a professora não voltaria, muitos choraram. A notícia de que Catherine não estaria mais na sala de aula partiu o coração de crianças que viam nela um porto seguro. A ausência total de sinais de arrombamento na casa chamou atenção imediatamente. As portas e janelas estavam intactas, sem marcas de violência externa, o que levou os detetives a concluírem que Catherine provavelmente abriu a porta para alguém que ela conhecia ou em quem confiava. Essa observação mudou o rumo inicial da investigação, afastando a hipótese de um invasor aleatório e direcionando o foco para pessoas do círculo próximo dela. O corpo estava posicionado sobre a banheira, com aproximadamente 10 centímetros de água acumulada no fundo. Essa quantidade de água gerou, nos primeiros momentos, a suspeita de que a morte pudesse ter sido por afogamento. No entanto, o laudo do exame médico legista trouxe clareza. Não havia nenhum traço de fluido nos pulmões de Catherine. A causa oficial da morte foi estabelecida como asfixia por compressão, um mecanismo que indicava pressão prolongada sobre as vias respiratórias. Além disso, as lesões no corpo mostravam que houve uma luta feroz. Marcas de defesa, hematomas e sinais de tortura sugeriam que os últimos minutos dela foram de sofrimento extremo e resistência desesperada. Material genético foi coletado com extremo cuidado em vários pontos da residência. Amostras foram retiradas do corpo da vítima, da cama onde ela dormia, e de outras superfícies que poderiam conter vestígios do agressor. Todo esse material foi preservado adequadamente para permitir análises futuras, mesmo que na época a tecnologia não permitisse identificação imediata. Outro elemento que se destacou desde o início foram as algemas. Elas eram do modelo Smith & Wesson, fabricadas especificamente para uso por forças policiais, com acabamento e mecanismo padrão de segurança pública. Os números de série gravados nas algemas foram registrados e rastreados junto a fornecedores e departamentos policiais, mas a busca inicial não levou a nenhum proprietário identificado. Esse detalhe alimentou um medo coletivo na comunidade de Beaumont. As pessoas começaram a se perguntar se o responsável poderia ser um policial, um ex-policial ou alguém com acesso fácil a equipamentos desse tipo. Os detetives decidiram investigar possíveis ligações com o meio policial logo no começo. Paralelamente, a polícia examinou o ex-namorado de Catherine, David Perry. A falta de arrombamento sugeria que o agressor entrou com consentimento, então relacionamentos passados foram priorizados. David foi interrogado e apresentou um álibi sólido. Ele estava fora da cidade na noite do crime, entre 13 e 14 de janeiro de 1995. Para eliminar qualquer dúvida, ele forneceu uma amostra de DNA voluntariamente. O resultado foi negativo. O material genético dele não correspondia ao encontrado na cena. Amigos e familiares foram ouvidos em sequência. Todos reforçaram o mesmo retrato. Catherine levava uma vida calma, sem conflitos conhecidos, sem inimigos declarados. Ela era dedicada ao trabalho, à família e à fé, e não tinha o hábito de receber estranhos em casa. A polícia considerou brevemente a possibilidade de um agressor oportunista, mas a entrada sem violência
reforçava a ideia de que se tratava de alguém familiar à vítima. O caso rapidamente ganhou status de prioridade máxima no Departamento de Polícia de Beaumont. Tornou-se o maior crime não solucionado da época, com os investigadores obcecados pela resolução. Mesmo assim, sem pistas concretas, as linhas de investigação iniciais não avançaram e o caso entrou em um longo período de estagnação. Durante décadas, o assassinato de Catherine permaneceu sem solução. O DNA coletado na cena foi mantido em condições ideais no laboratório, aguardando avanços tecnológicos que permitissem uma identificação. Em 2018, a genealogia genética começou a ganhar força como ferramenta para resolver crimes antigos. Esse método permitia cruzar o DNA desconhecido com bancos de dados públicos de ascendência, como os de empresas de testes genéticos, revelando parentes biológicos distantes. Detetive Aaron Llewellyn, que acompanhava o caso há anos, dedicava seus momentos livres a revisá-lo. Ele lia e relia os diários de Catherine, buscando qualquer detalhe que pudesse ter sido ignorado antes, enquanto mantinha sua carga normal de trabalho. O Texas Ranger Brandon Bass também se envolveu na reabertura. Ele observou que, desde 1995, a ciência forense havia evoluído muito, especialmente na área de análise genética. Em abril de 2020, o material genético da cena do crime foi enviado a um laboratório especializado nos arredores de Houston. Lá os técnicos extraíram o perfil completo e iniciaram a busca por correspondências familiares em plataformas de genealogia. Esse foi o ponto de partida para a construção de árvores genealógicas extensas, um processo que demandaria meses de dedicação e que finalmente daria novo fôlego ao caso. Em abril de 2020, o laboratório próximo a Houston entregou os primeiros resultados das matches familiares do DNA desconhecido. Os perfis genéticos apontavam consistentemente para uma ascendência cajun forte, concentrada na região de Kaplan, na Louisiana. Esse padrão geográfico e étnico chamou a atenção dos investigadores, que imediatamente voltaram aos diários pessoais de Catherine para procurar qualquer menção a nomes franceses, lugares ou contatos nessa área. Apesar de uma busca minuciosa página por página, nenhum registro de Kaplan ou de sobrenomes tipicamente cajun apareceu nos escritos dela entre 1980 e 6 e 1994. Enquanto Aaron Llewellyn coordenava o trabalho, sua esposa, Tina Llewellyn, que atuava como detetive na divisão de autos no mesmo departamento, começou a ajudar nas horas vagas. Ela entrou no projeto para organizar a enorme quantidade de dados que já ultrapassava a capacidade de uma única tela de computador. Juntas, Tina e a genealogista Shara LaPointe passaram a trocar informações diariamente, muitas vezes com várias ligações por dia, compartilhando descobertas em tempo real e refinando a árvore genealógica de forma colaborativa. A árvore acabou abrangendo quase 7.500 nomes, todos mapeados com cuidado. Para tornar a busca mais eficiente, eles criaram tags específicas dentro da árvore. Pessoas que moravam em Beaumont foram destacadas, assim como aquelas que trabalhavam na área da educação, já que Catherine era professora e o agressor poderia ter alguma conexão com o ambiente escolar. Shara LaPointe já era conhecida profissionalmente como Jane Hunter, por ter ajudado a identificar uma das vítimas enterradas ao longo da Interstate 45, no caso conhecido como Texas Killing Fields. Quando Aaron e Tina a localizaram, descobriram que ela mesma havia construído várias árvores familiares relacionadas aos matches do DNA. Ao entenderem o contexto do crime, Shara aceitou colaborar plenamente, mesmo sabendo que isso significaria examinar parentes próximos seus, incluindo primos segundos que moravam no Texas. Tina e Shara formaram uma parceria intensa. Elas passavam noites em claro, trocando mensagens e telefonemas constantes, construindo ramos da árvore para cima, para baixo e para os lados. Aaron Llewellyn e o Texas Ranger Brandon Bass assumiram a parte prática de campo. Viajavam por diferentes cidades do Texas
para conversar com parentes distantes e coletar amostras voluntárias de DNA. Para reduzir a tensão das pessoas abordadas, eles usavam um truque leve. Perguntavam quem a pessoa gostaria que a interpretasse em um eventual filme sobre o caso. Muitos riam da ideia de um Texas Ranger virar personagem de cinema, o que ajudava a relaxar o ambiente e aumentar a cooperação. Várias linhas familiares foram testadas e eliminadas. Quando o grau de DNA compartilhado era baixo, os investigadores sabiam que estavam em becos sem saída. Houve momentos de expectativa alta, com borboletas no estômago ao encontrar um nome promissor, mas os testes subsequentes sempre descartavam a conexão. Depois de quase 3 meses de altos e baixos emocionais, Shera identificou uma pista sólida por volta das 10h30 da noite. Ela estava trabalhando em uma linha familiar distante da própria árvore dela, ligada ao sobrenome Thibodeau, muito comum entre famílias Cajun. Ao chegar a um casal que residia em Belmont, Shera verificou registros públicos e constatou que eles tinham 2 filhos homens. Os 2 filhos frequentaram a Forest Park High School na mesma época em que Catherine estudava lá, o que criou uma coincidência geográfica e temporal forte. Cansada após horas de trabalho, Shera enviou uma mensagem rápida para Tina dizendo que havia encontrado um casal em Belmont e que iria dormir. Quando acordou na manhã seguinte, o telefone estava cheio de mensagens de Tina, que já havia começado a investigar os nomes dos filhos, Michael Foreman e Clayton Foreman. Tina correu o nome de Clayton primeiro. Rapidamente, encontrou o registro de uma condenação por agressão sexual em 1981. A vítima, então com 19 anos e também ex-aluna da Forest Park High School, relatou que Clayton a algemou e a estuprou. Ele foi condenado, mas recebeu apenas liberdade condicional e pagou uma multa sem a obrigatoriedade de fornecer amostra de DNA, já que na época não existia banco de dados genéticos nem registro obrigatório de agressores sexuais. Esse histórico criminal fez os cabelos da nuca de Tina se arrepiarem. Era o primeiro elo concreto entre um suspeito e o modus operandi do crime. A conexão ficou ainda mais forte quando Tina cruzou informações com o círculo social de Catherine. Diana Coe, amiga íntima das gêmeas desde o ensino médio, havia se casado exatamente com Clayton Foreman em 1982. Catherine e Allison foram damas de honra no casamento. Diana soube da acusação de agressão sexual alguns meses antes da cerimônia, quando os convites já haviam sido enviados. Apesar do choque, ela acreditou na explicação de Clayton de que se tratava de um mal-entendido e seguiu com o casamento. O relacionamento durou pouco mais de 11 anos e terminou por infidelidade e problemas financeiros, deixando um filho em comum. Diana contou que durante o casamento, Clayton desenvolveu uma obsessão visível por itens policiais. Ele chegou a pendurar um par de algemas no espelho retrovisor do carro, algo que na época ela não questionou profundamente. Após o divórcio, quando soube da morte de Catherine, Diana ligou para o ex-marido para conversar sobre a tragédia. A reação dele foi fria, sem emoção aparente, o que a deixou desconfortável na hora. Em 29 de abril de 2021, 26 anos após o crime, os detetives Aaron Llewellyn e Brandon Bass chegaram ao escritório do xerife do condado de Franklin, em Ohio. Eles haviam rastreado Clayton Foreman até Reynoldsburg, onde ele trabalhava como motorista de Uber. Para que ele comparecesse voluntariamente, usaram um pretexto simples. Disseram que alguém havia deixado uma bolsa esquecida no carro dele durante uma corrida e precisavam conversar sobre o item perdido. Clayton acreditou na história e foi até a delegacia sem suspeitar do verdadeiro motivo. Assim que se sentou na sala de interrogatório, os investigadores mudaram o tom. Eles revelaram que estavam ali para falar sobre o assassinato de Mary Catherine Edwards, ocorrido em 1995. Clayton respondeu de imediato que não sabia que Catherine havia morrido. Ele afirmou não se lembrar bem dela da época da escola, justificando que era do 3º ano quando ela estava no 1º, e negou qualquer proximidade além da ligação indireta através da ex-esposa, Diana Coe.
mostraram a ele uma foto do casamento de Diana e Clayton em 1982, onde Catherine e Allison apareciam como damas de honra. Mesmo assim, ele insistiu que não tinha lembrança significativa das irmãs. Os detetives continuaram pressionando com perguntas diretas. Perguntaram se ele já havia visitado a casa de Catherine, se sabia onde ela morava, se alguma vez havia saído com ela ou tido qualquer tipo de relação íntima. A cada pergunta, a resposta era negativa. Ele repetiu várias vezes que nunca havia entrado na casa dela, nunca havia ido a nenhum endereço onde ela viveu e que não tinha conhecimento do crime até aquele momento. Quando questionado se entendia como funcionava o DNA e que ele próprio era feito de DNA, Clayton confirmou que compreendia o conceito. Então veio o confronto decisivo. Os investigadores informaram que o DNA dele havia sido encontrado na cama de Catherine e dentro do corpo dela. Explicaram que a cena do crime foi processada com rigor e que o material genético só poderia ter chegado ali de uma única forma, pela presença dele no local na noite da morte. Deram tempo para que ele pensasse com cuidado antes de responder qualquer coisa. Clayton ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que não tinha mais nada a declarar e que precisava de um advogado. Os detetives o informaram que, se quisesse encerrar ali, ele poderia sair, mas que a conversa estava gravada. Clayton se levantou, pegou seus pertences e começou a caminhar pelo corredor em direção ao elevador, convencido de que estava livre. No entanto, antes de alcançar o elevador, Aaron Llewellyn e Brandon Bass o interceptaram. Naquele instante, eles o prenderam formalmente pelo assassinato de Catherine Edwards. Com permissão prévia do escritório do promotor, usaram as próprias algemas Smith & Wesson, encontradas na cena do crime, para algemá-lo. Para os detetives, aquele gesto simbólico foi marcante. Colocar nas mãos do acusado as mesmas algemas que haviam prendido a vítima durante o ataque trouxe uma sensação de retribuição pequena, mas profunda. Eles sentiram que, de alguma forma, estavam fazendo algo concreto por Catherine. O julgamento começou em 12 de março de 2024. Clayton Foreman foi acusado de assassinato capital e declarou-se inocente. A defesa ficou a cargo do advogado Tom Burbank. Os promotores Patrick Canal, Mike Lair e Sonny Cuthbert abriram o caso com confiança, focando na solidez das provas genéticas. A primeira testemunha chamada pela acusação foi Allison, irmã gêmea de Catherine. Sentada no banco das testemunhas aos 60 anos, ela trouxe ao tribunal a imagem viva do que Catherine poderia ter sido. Falou sobre o dia em que os pais voltaram da casa da irmã e anunciaram que ela estava morta, sem detalhes sobre como ou porquê, apenas a certeza devastadora da perda. Contou que, anos depois, batizou a própria filha com o nome de Catherine, em homenagem à irmã que nunca conheceria a sobrinha. Outras testemunhas reforçaram o quadro. Uma ex-namorada relatou ter encontrado fotos de meninas jovens guardadas em uma gaveta de Clayton e ouviu dele que as imagens serviam para fantasias de tirar a virgindade delas. Diana Coe, ex-esposa, subiu ao banco e descreveu o fascínio dele por algemas e equipamentos policiais durante o casamento. Ela admitiu sentir vergonha ao confrontá-lo no tribunal, mas confirmou a frieza da reação dele ao saber da morte de Catherine anos antes. A vítima da agressão sexual de 1981 também testemunhou. Ela explicou que o carro quebrou, Clayton parou fingindo ser policial, algemou-a por trás, ameaçou cortar sua garganta se ela não obedecesse, cometeu o estupro e depois levou-a para casa, pedindo desculpas e dizendo que esperava não tê-la machucado. A promotoria sustentou que Clayton usou um estratagema parecido na noite do crime. Provavelmente bateu à porta de Catherine, alegando precisar conversar sobre problemas com a ex-esposa Diana, o que a faria abrir a porta por confiança e bondade. A defesa não chamou nenhuma testemunha. No fechamento, o advogado Burbank argumentou que, embora houvesse elementos sexuais no caso, nada provava assassinato além de dúvida razoável, e pediu que o júri não condenasse apenas por antipatia ao réu. O júri deliberou por menos de 1 hora. Voltaram com veredicto unânime: culpado.
Clayton Foreman foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional pelo assassinato de Catherine Edwards.